Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Maravilha! Professor Tavares aparecendo aí, ó, na sua telinha. Desta vez eu vim apresentar para vocês o 10º episódio da série Python aqui da Feltatech. Neste episódio, nós vamos conversar um pouquinho de como definir funções e os parâmetros, preparando o nosso conhecimento já para o nosso próximo episódio, o episódio 11, onde nós iremos falar sobre funções, iremos falar sobre objetos e ainda iremos falar sobre instâncias. Por falar nisso, é interessante que você deixe aqui com a gente o seu like, ative o nosso sininho aí para as novas notificações e se inscreva no nosso canal. Bora programar! Sejam bem-vindos ao 10º episódio da série Python aqui na Feltatech. Pode ser que nesse momento você esteja pensando a seguinte definição, o seguinte conceito aí. Na matemática, na física, uma grandeza aumenta em função da outra quando elas estão relacionadas entre si, quando elas estão literalmente uma em função da outra. Essas grandezas podem aumentar proporcionalmente, podem ser diminuídas proporcionalmente e ainda pode acontecer as relações de inversamente proporcionais. Isso na física, na química, na matemática. Nas linguagens de programação é um pouquinho diferente. Nós vamos dizer que uma função em Python, na linguagem C, no Java e em outras tantas programações que existem por aí, nós vamos dizer que as funções nada mais são do que pequenos blocos de códigos digitados que não necessariamente precisam ser digitados novamente. Ou seja, você pode repetir esse trecho quantas vezes quiser, sem a necessidade de digitá-los novamente. Olha só o que eu preparei para vocês. Eu vou fazer um pequeno cabeçalho e entenda o que eu quero dizer. Nós temos as linhas azuis, eu tenho frase dentro da linha azul. Eu vou repetir as linhas azuis e vou colocar mais uma frase. Mais uma vez, eu vou repetir as linhas azuis e vou escrever mais uma frase. Você que acompanha o curso de Python aqui na Feltatech, provavelmente deve estar pensando, poxa, eu consigo fazer isso que ele está propondo desta forma aqui. Se você pensou isso, você está de parabéns. Se você está chegando agora aqui na Feltatech e já tem experiência em Python e também pensou nisso, você está de parabéns. Essa não é a melhor forma de se fazer isso, mas essa certamente daria certo, esse código. Se você digitar isso em qualquer interpretador Python, você resultaria nessa aqui. Se você digita esse código, você chega neste aqui. Tá? Então, presta atenção no que está acontecendo aqui. A linha azul é uma linha de código que você teria que digitar 6 vezes para este cabeçalho aí. Já a frase em vermelho, eu teria que digitar no escopo do meu código durante 3 vezes. Então, para cada vez que eu invocar esse cabeçalho, eu teria 9 linhas de código. Se você está pensando aí, você que está me assistindo, está pensando, mas o meu código tem 500 linhas, tem 1870 linhas, 9 linhas a mais, 9 linhas a menos não faz diferença. Sim, eu também concordo com isso. Mas veja bem, quanto menos linhas você precisar digitar, quanto menos código você precisar prestar atenção, é melhor, não é? Então, nesse episódio eu vou te mostrar uma coisa. Isso que vai aparecer na tela agora já é um código Python. Eu digitei lá no shell, exportei para cá. Então, olha só. Essa primeira parte que está aí em destaque é justamente a sintaxe de invocação de uma função. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Veja só. Você vai invocar a palavra def. Tá? Depois da palavra def, você precisa colocar aqui um espaço. Eu não coloquei aqui, mas o nome da função precisa ser em letra maiúscula, que teria que ser um N maiúsculo, tá? E você vai digitar o nome dessa função, o nome que você quiser, pode ser inclusive em português, tá? A única coisa que você precisa prestar atenção ao invocar a função é que ela, ao terminar o nome aqui, você precisa colocar os parênteses e 2 linhas. Desculpa, 2 pontos aqui.
Tranquilo? É bem simples, tá? Eu sei que você que está me assistindo está pensando em que já é experiente em outras funções, esse finalzinho aí é um pouco diferente, tá? Aqui no Python nós vamos colocar esses dois pontos aqui e isso já vai servir de quebra de linha. Ele já vai jogar o nosso próximo código na linha de baixo. Eu sei que talvez você esteja pensando, mas não precisa, aqui no Python não precisa, né? A quebra de linha, o Python entende que a quebra de linha são os dois pontos. Então, olha, depois que eu colocar os dois pontos aqui, eu já venho para a linha de baixo. Tudo isso é para invocar a minha função. Então, olha só, que coisa que você precisa. Além de definir as funções, de invocar funções, nós vamos precisar aqui no Python de alguma coisa chamada parâmetro. E o que são os parâmetros? Os parâmetros são o que a gente vai colocar aqui dentro. E se você pensar analogamente isso lá na matemática, lá na física, quando você tinha lá o exercício, né, o professor te dava a equação e perguntava para você qual o valor de f5, e aí você colocava o 5 dentro da função, e aonde tinha o x lá na função matemática, você substituía por 5, justamente para chegar a um valor. Né? Aqui funciona da mesma forma. Olha só, até mesmo porque esse valor que será digitado aqui dentro é justamente uma pequena variável e que será invocada a qualquer momento dentro desta função. Eu dei o exemplo aqui do f5, mas outro exemplo, da mesma função, eu poderia colocar o f32, o f-10, né? E para cada parâmetro que eu puser aqui dentro, a minha função vai devolver alguma coisa. No meu caso, né, neste exemplo que eu fiz aqui, eu chamei de frase a minha função. Então, olha só que bacana que eu fiz. Toda vez que eu chamar a função frase, né, que eu invocar a função frase, ela vai invocar tudo isso aqui para mim. Então, olha só que bacana o que aconteceu. Ao invés de eu ficar digitando linha por linha, o que eu fiz? Eu digitei uma única vez e vou colocando aqui as frases que eu quiser. Aqui eu coloquei 3, mas se eu quisesse colocar 50 frases aqui, o Python iria entender que entre uma linha de frase e a outra, ele vai colocar aqui a linha de separação. Eu sei que está um pouco confuso e eu vou convidar você, aliás, eu não vou convidar, eu vou esperar você lá no Shell para a gente fazer isso na prática. Bora lá! Voltei aqui rapidinho para te contar sobre duas grandes novidades que a JTech está lançando neste mês de julho aqui. A primeira delas é um e-book chamado Arduino na Prática. São mais de 50 páginas de conteúdos dividido em aulas temáticas e práticas, recurso audiovisual na resolução de todos os exercícios resolvidos. Você ainda vai ter acesso ao OpenRoberto e ao Tinkercad. Vale muito a pena você adquirir. Está disponível lá na Hotmart. Eu vou deixar aqui embaixo o link de acesso para você adquirir o seu e-book. A outra novidade também é um outro e-book chamado Aprendendo Scratch aqui na JTech. Muito bacana, você que gosta aí de fazer as suas animações, você que gosta de fazer os seus games, vale muito a pena. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o link da Hotmart que você pode adquirir. Agora, bem, meu povo, estamos aqui no Shell, né, o interpretador Python, e onde a gente vai fazer a parte prática do que a gente viu agora há pouco. O meu código está digitado aqui. É o código que apareceu nos nossos slides lá no comecinho. Veja que nesse trecho eu tenho a definição da função. A minha função, na verdade, é tudo isso aqui, né? E os meus parâmetros são os que estão em verde aqui. Então, veja bem, F5 e Enter vai aparecer ali o que eu tinha preparado para vocês aqui, a linha de separação e aqui embaixo está faltando uma linha, né? Vamos voltar lá. Está faltando uma linha aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, cuidado com a indentação. Agora vai.
Apareceu a linha aqui embaixo. Agora sim, ó. As linhas apareceram, as frases apareceram também. Muito simples esse exemplo aí, tá? Vou convidar você agora para acompanhar um segundo exemplo, onde a gente vai calcular a área de alguns terrenos. Bem, meu povo, para esse segundo e último exemplo do vídeo, eu preparei para vocês este código aqui, onde eu invoco a função área. E dou na área, né, o seguinte parâmetro: comprimento e largura, largura e comprimento. Então, veja só, eu pedi para criar uma variável. A variável justamente é o produto entre as duas dimensões. Lembrando que nós estamos com a ideia aqui que os terrenos aí, as áreas, são quadradas ou são retangulares. Tranquilo? Aqui é o que ela vai me devolver como resposta depois que executar e depois que for invocada a função. Então o que eu fiz? Aqui é uma linha, aqui é uma frase, exatamente como a gente fez a outra vez lá. Então o que mais que eu fiz? Eu criei duas parâmetros aqui, ó. Estou utilizando o float, porque pode ser qualquer número, inclusive um número decimal, e o input, porque o Python vai me dar um espaço onde o usuário vai digitar o valor. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, a área precisa dessas duas dimensões, no caso, esses dois parâmetros aí. Então, rapidamente, com o F5 e Enter, olha o que ele vai devolver para mim aqui, ó, o cabeçalho, calculando a área do terreno. Então, a medida da largura do terreno em metros, vou digitar aqui, ó, 6. Ele vai me pedir agora a medida do comprimento. Opa, tá faltando aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, 13. Então, a hora que eu der o Enter, Python vai devolver para mim, ó, a área do terreno de 6 por 13 é de 78 metros quadrados. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também dar uma conferida em nossos e-books lá na plataforma Hotmart. Valeu, muito obrigado, eu espero você no 11º episódio. Até mais.